Boa noite. Hoje eu vou dar aqui uma aula de corrente elétrica para os senhores. Eu fiz essa aula em conjunto com a Maria Eduarda. A gente fez a apresentação junto. Eu tô aqui gravando o vídeo, ela vai editar. Bom, vamos começar. Queria começar aqui a minha aula falando sobre a lei de Ohm, né? No inglês a gente confere que é Ohm's Law. Bom, aqui a gente pode conferir aqui um esquema de um circuito elétrico, onde a gente tem a bateria, uma lâmpada e a seta indicando para onde o fluxo de elétron está indo. E aqui a gente tem uma representação com caracteres humaniformes. Bom, a gente vê aqui a representação, o volt está empurrando o ampere, enquanto o ohm está segurando. O ohm é a resistência, ali, né? Resistência. O ampere é current e o volt é o voltage. E é uma simplificação, pode se argumentar que está errado, mas eu acho que ajuda aí muita gente a entender o princípio. O que é corrente elétrica? Bom, corrente elétrica não é muito complicada. Fluxo de cargas e um condutor. O que é o fluxo de cargas e um condutor? Bom, imagina aqui comigo um cano de água. O cano de água tem a água dentro do cano e ela está indo para algum lugar. Você não concorda comigo? O fluxo de carga é a mesma coisa. Você tem que pensar que um fio elétrico é um cano de água. E dentro dele está passando elétrons em alguma direção. Então, aí não é muito complicado, não. Bom, potencial elétrico. O que é potencial elétrico? Potencial elétrico é o que faz o elétron ir de um lado para o outro. Porque, pensa aqui comigo, o que? Essa tesoura aqui, metálica, eu acho que a gente pode concordar que não tem um fluxo de elétron nela, porque não tem um potencial elétrico, uma diferença de potencial aqui para fazer esse elétron se mexer. Então não tem elétron passando aqui. Mas, por exemplo, no celular que eu estou usando para gravar, tem uma bateria. Essa bateria, ela tem o polo positivo e o negativo. A gente já sabe aqui, a gente já sabe não. A gente sabe com a propriedade que os elétrons sempre vão do polo positivo para o negativo. Sempre é uma afirmação equivocada, mas pelo momento a gente conta sempre. A gente tem um fluxo de elétron aqui, porque os elétrons vão do polo positivo para o negativo. Então, tem um fluxo de elétron aqui, mas que nem se não tivesse bateria para botar esse potencial, não teria fluxo de elétron. É simples. E não. Corrente contínua alternada. Bom, essa é a hora que tudo que eu falei, né, vai ser meio contradito. Que bom, basicamente para ter um fluxo tem que ter uma direção, o fluxo. Porém, inventaram aí para salvar a energia a corrente alternada, que basicamente é o que? Ela é alternada, que nem o nome diz, ela vai e volta, ela fica trocando o sentido dela. Então a direção do fluxo sempre é alternada. É por isso que nem numa tomada em casa, você não precisa se preocupar com o polo negativo e positivo, que nem precisa se preocupar na TV, né? Que você quebra o controle achando que não está funcionando, mas você botou a pilha errada. E na tomada não acontece isso. E daí a gente tem o fluxo real e o fluxo convencional, que é só pela questão de nomenclatura mesmo, mas é basicamente a gente tem aqui o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é o quê? O sentido real é
após o polo positivo, os elétrons indo do polo negativo para o polo positivo. O convencional é o contrário, é o positivo para o negativo. Forma de corrente elétrica. Aqui é a parte mais importante, porque é a parte que você tem que memorizar para não ficar 3 anos indo na FUVEST e não passar. Bom, aqui para simplificar aqui para vocês, resolver um exercício aqui. Opa, eu já mostrei a alternativa, mas enfim. Pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulomb a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Beleza. O que faz agora? A gente tem que pegar os dados que o exercício nos passa. Então, a gente tem uma... Então, a gente tem 12 coulomb a cada minuto. Ah, mas não tem tempo. Como não tem tempo? Acabou de falar a cada minuto, só não está em número. Bom, 1 minuto são igual a 60 segundos. Então, a gente sabe que o T sempre é em segundos, então a gente tem o T igual a 60. E daí, o 12 tá aqui, né, dado de bandeja aqui pra gente. Então, a gente pode conferir aqui na fórmula, né, que a gente vai botar aqui o Q sobre o T. Então, aqui o Q sobre o T vai ser o quê? 12 sobre 60. Com a ajuda da calculadora, a gente pode conferir que 12 sobre 60 é igual a 0,2. Conferindo aqui que a alternativa correta é a B. Aqui, para não falar que está errado, está aqui no site, alternativa B. Bom, beleza. Se cair os dados em gráfico, eu já trouxe aqui essa imagem pra gente, que mostra que num gráfico de intensidade em função do tempo, a área do gráfico é igual a ΔQ. Então não se desespera quando você vê isso. Lembra da aula do parceiro. A área do gráfico é igual a ΔQ. Corrente elétrica e potência. Bom, essa parte aqui eu vou começar explicando ao contrário do que eu botei na apresentação. Mas enfim, o efeito Joule, vocês podem ver ali o efeito Joule, é basicamente o efeito de uma carga elétrica, né, num circuito elétrico. Os elétrons passando em um certo lugar ali, eles dissipam calor, eles esquentam por causa da resistência elétrica. Enfim, essa coisa de esquentar, de dissipar calor, é o efeito Joule. E esse calor dissipado é a potência. A potência ela pode ser calculada aqui também, basicamente. Esse calor dissipado é a potência. Fórmula de potência. Aqui a gente confere as fórmulas de potência. O U é os volts. O P é a potência. O R é a resistência e o I é a corrente. A corrente a gente já sabe como é que calcula. Aí aqui o U vai ser dado normalmente. O que os caras gostam de fazer? Os caras gostam de pedir potência ou resistência. O U e o I geralmente dão. Tem todas as exceções, claro, mas enfim. Vamos fazer um exercício aqui. Segundo exercício aqui, vamos lá. Alguns peixes, como por aqui, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Por aqui, de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. A gente confere o quadro aqui, um exaustor, computador aqui, secadora de roupas aqui, gasta uma energia do caralho. E aqui a pergunta, o equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o A. Bom, a gente vem aqui, a gente volta. O que deram pra gente fazer um exercício? 2 amperes e 600 volts. O que a gente sabe? A gente sabe que volts é o U, amperes é o I,
A gente tem 2 amperes, 600 volts. Opa, potência igual a U vezes I. Ou seja, a gente consegue descobrir aqui o resultado dessa questão fazendo aqui, né, 2 amperes vezes 600 volts, que com a ajuda da calculadora aqui a gente confere que é igual a 1200. Exercício errado. E aqui, a gente vê que a churrasqueira elétrica é o que tem a potência aproximada de 1200 watts. Ou seja, a alternativa D é a correta que a gente confere. Aqui não, aqui é a alternativa D. Muito obrigado. Eu espero que a aula tenha te ajudado em alguma coisa. Boa noite.